Boa noite, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, minha irmã? Hoje nós vamos terminar a semana falando de Juízes capítulo 12, de 8 a 15. Juízes capítulo 12, de 8 a 15. Bondoso Pai, abençoa todos nós, abençoa a meditação, abençoa as pessoas que estão necessitadas do seu cuidado, cuida de todos. Nós te pedimos, Senhor, cuida em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que Juízes, depois de Jefté, que tem os juízes maiores e os juízes menores. Então, Jefté, você viu que ele foi juiz durante poucos anos. E agora nós vamos ver mais 3 juízes que foram juízes durante pouquíssimos anos também. Que teve juiz que ficou 20 e tantos anos, né? 21, 22, 23 anos. E agora nós vamos ver que tem juízes que ficaram 7 anos, juízes que ficaram 6 anos. E quando nós lemos Juízes, capítulo 12, não esqueça, capítulo 12, fala assim que depois de Jefté, julgou a Israel Ibissã de Belém. Então vamos tomar cuidado com algumas coisas aqui. Ibissã julgou Israel. Onde? De onde era Ibissã? De Belém. Eu acho que não há necessidade de explicar muito de onde ele era. Então, depois de Jefté, esse Ibissã, ele pode ver que o versículo 9 fala que ele tinha 30 filhos e 30 filhas, esse juiz de Israel. Então, ele tinha 60 filhos. Olha só, 30 filhos e 30 filhas. E diz assim que as filhas casaram fora e de fora trouxe 30 mulheres para os filhos. Você entendeu? As filhas casaram fora e os filhos casaram com moças que vieram de fora. Tinha 60. Um homem que tem 60 filhos, você acha que tem condição dele ter uma mulher só? Você acha que ele tem condição de ter 2 mulheres só, para ter 60 filhos? Bom, se ele tivesse 10 mulheres, cada mulher tinha que ter 6 filhos. Então vamos pensar que esse homem tinha um harém mesmo, muitas mulheres. E mesmo assim ele julgava Israel. Mas ele fazia coisa que Deus não autorizava, porque a Bíblia não autoriza a hora nenhuma o homem ter mais de uma mulher. Nem lá no Velho Testamento. Ah, mas como é que Salomão teve 1000? Não, foi desobediente a Deus. Ah, os hábitos, os costumes, não sei o que e tal. Então, isso existe. Até você bater de frente com Jesus. Bateu de frente com Jesus, você muda de vida. Muda de caminho, muda de postura. Então, esse cidadão chamado Ibissã, ele tinha 30 filhos e 30 filhas, e quando fala que esses casamentos foram mistos, porque casaram com pessoas de fora, a gente não sabe se eles casaram fora com tribos irmãs. Por exemplo, ele era de Belém, ele podia casar com as tribos de Efraim, com as tribos de Manassés, de Rúben. Então, eram tribos irmãs. Casava dentro do clã. Então, a Bíblia não fala. Mas fala que elas casaram fora e vieram mulheres de outros lugares para eles. E casamento lá era muito importante. Então, como nós não sabemos, que a Bíblia não informa se eles casaram com pessoas da mesma família, ou com pessoas de Israel, ainda que fossem de outras tribos, mas também a gente não sabe se eles casaram com moças cananeias,
Aí já são pessoas que têm outros deuses. E você já viu como funciona? Quando as pessoas casam, por exemplo, um budista casa com um crente. Tem jeito de dar certo? Tem. É só um respeitar o outro. Mas na hora de batizar o menininho, como é que faz? E domingo, cada um vai para um lugar? Você entendeu? É complicado. Mas não tem maldição nenhuma de Deus. É que a Bíblia não gosta disso, não ensina, porque isso na prática não é muito bom. E quem sabe disso? As mulheres que casaram e os homens que casaram com pessoas que não são do mesmo credo. Isso não quer dizer que a pessoa que não é do seu credo vai para o inferno, não quer dizer isso não. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que o homem é santificado pela mulher e que a mulher é santificada pelo homem, senão os meninos nasciam tudo capetinha. Então não se preocupe, mas se você quiser evitar casar com outra tribo, ajuda bem. Tem nada a ver com salvação isso. Isso é uma vida mais tranquila, mais fácil para você, tá bom? Então a gente sabe que se ele tinha 30 filhos homens, 30 filhas mulheres, ele tinha que ter um harém. E isso geralmente, veja bem, o povo de Israel precisava de alguém para cuidar do povo. O povo de Israel precisava de alguém para distribuir as terras, distribuir rendas, distribuir as coisas. E se o indivíduo tem 30 mulheres, ou 30 filhos homens, 30 filhas mulheres, que ele tem um harém de mulheres, você acha que ele está preocupado com a vida dele ou com a vida do povo? Está vendo como que é sério? E diz que mesmo assim ele julgou Israel. Então esse negócio de político ruim não é de hoje não. Não é nem da época do Império. É bem antes. Aqui nós já vemos uns reis que são de Israel, filhos de Deus, que estão mais preocupados consigo mesmo, com o seu prazer, com a sua vida, do que com as coisas do povo que Deus pediu para ele cuidar. E isso hoje tem muito na questão dos pastores. Eu não sei se vocês sabem, mas os pastores da televisão, eles querem de qualquer forma fazer reunião presencial. Por quê? A reunião presencial, eles ganham o dinheiro deles. Eles conseguem ameaçar pessoas, conseguem enganar pessoas. Eles não estão preocupados em cuidar da vida espiritual das pessoas. Eles são exploradores de pessoas. Enquanto nós de igrejas históricas, que nós não enganamos as pessoas vão lá e se cuidam, e cumprem o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus, não tem esse desespero todo. Então é muito interessante você saber que esse Ibissã, ele era de Belém, e ele vivia uma vida de rei, e ele julgou Israel por 7 anos. Aí tem o segundo. O segundo não tem informação nenhuma praticamente, pouca informação, mas eu arrumei informação para você. Não é heresia não, fica tranquilo. Então agora nós estamos falando do segundo juiz aqui, que nós estamos vendo, e o nome dele é Elon. Elon da tribo de Zebulon, Zebulamita. Esse Zebulanita, ele julgou Israel 10 anos. E aí fala que faleceu Elon, o Zebulanita, e foi sepultado na terra de Zebulon. Só fala isso aqui. Mas eu quero te falar uma coisa que é interessante sobre Elon. Zebulon, que é a terra dele, ajudou muito o povo de Deus. Por exemplo, Baraque e Sísera. Você lembra quando Sísera morreu com uma estaca na cabeça? Pois é, quem ajudou Baraque e Débora foi o Zebulonitas. Então ele foi muito importante na história. E aqui também nós vemos que quando ele estava guerreando com Gideão, Gideão contra os midianitas, Gideão foi guerrear contra os midianitas. Uma tribo que muito ajudou Gideão foram os Zebulonitas.
Zebulon, uma das tribos de Israel. Então ele foi muito participativo nas guerras. E quando Davi foi proclamado rei, Zebulon, a tribo de Zebulon, é que foi lá dar força, aclamar Davi como rei. Então essa tribo de Zebulon era muito interessante. E aqui fala que depois do cidadão chamado, como é que chama, gente? Ibissã. Depois desse Ibissã, aí veio o Elon. O Ibissã é aquele que vivia a vida de rei, com muitas mulheres, com harém, e etc e tal. E vamos lá para frente. Agora, depois de Zebulon, era esse indivíduo legal aí, vem o terceiro, que nós já vamos encerrar a nossa live. Olha o terceiro, como fala aqui a Bíblia. Fala, depois deste, jogou Israel Abidom, filho de Eleu, o Pironita. Sabe o que eram os Pironitas? O Abidom, ele era da tribo de Efraim. Efraim é aquela turma metida, é aquela turma que achava que guerreava melhor que Manassés, é aquela turma que foi lá tirar satisfação com Gideão, porque que Gideão não convidou Efraim para a guerra. Depois foi lá tirar satisfação com Jefité, porque Jefité que você não nos convidou para a guerra. O Gideão era um caboclo mais polido, mais educado. Falou para eles, não, vocês são muito mais fortes do que nós, então fica tranquilo, sem vocês nós também não faríamos nada, e da próxima vez nós vamos chamar vocês, e vocês não precisam falar isso, porque sem vocês nós não venceríamos. Então Gideão encheu a bola deles e eles ficaram satisfeitos, não teve briga. Agora, quando Jefité estava brigando, essa turma de Efraim foi lá falar com Jefité. Isso foi o que eu falei ontem. Você sabe que Jefité deu um cacete neles, mas deu um couro neles, matou mais de 40 mil efraimitas. É aquele do Cibolé e do Chibolé, que eu falei para vocês ontem, que eu não vou retornar hoje. Mas então, essa turma era ciumenta, esses efraimitas eram ciumentos. Esses efraimitas, exatamente agora, vem um juiz, chama Abidom, que vai julgar Israel. E esse Abidom veio da tribo de Efraim. Então vamos ver se ele é bonzinho? Aqui no texto fala para nós que tinha esse 40 filhos. Ó, o outro tinha 30 filhos e 30 filhas. Esse tinha 40 filhos. Presta atenção. E aí diz o texto que ele tinha 40 filhos, 30 netos. Diz ainda o texto que os 30 netos e os 40 filhos, cada um tinha uma Ferrari. Cada um tinha um carrão para andar da época. Porque aqui fala assim que todos eles cavalgavam. Eles tinham os seus animais, o meio de locomoção. Naquela época ainda não tinha Ferrari, né? Mas se tivesse, era esse o carro de cada um deles. Porque só, se você olhar em crônicas, em outros lugares, você vai ver que só tinha cavalo os importantes, os reis, os filhos dos reis. Então esse indivíduo aqui, ele deu, ou roubou, sei lá o que ele fez, ou desapossou alguma firma, aí ele desapossou alguma cidade, e aí ele comprou uma Ferrari, ou uma Porsche, ou uma caminhonete Hilux, quatro portas traçada, comprou e deu uma para cada neto e uma para cada filho, tá bom? Então esse indivíduo, ele estava muito preocupado com Israel. O indivíduo que tem 40 filhos, ele tem uma mulher só. Difícil uma mulher só dar conta de parir, de dar à luz a 40 filhos. Então, provavelmente, se ele teve 10 mulheres só, cada mulher teve que ter 4 filhos. Eu acho que ele tinha mais de 10. Então, esse indivíduo que estava julgando sobre Israel, ele estava preocupado com o seu conforto, ele estava preocupado com a sua vida, do mesmo jeito que o Ibissã estava. Ele estava preocupado exatamente em dar as coisas para os filhos,
e enriquecer os filhos, deixar a vida dos netos garantida e tal. E aí, meus amados irmãos, para ele ter o prazer da vida dele, ele tinha quantas mulheres? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho uma só, e a Bíblia lá no Velho Testamento, em qualquer lugar que você for, fala que a gente tem que ter só uma. Por isso deixa pai e mãe e une-se à sua esposa e ao seu marido. Então esse negócio de mulher ter mais de um homem, homem ter mais de uma mulher, isso não é de Deus. Para com isso. Pelo amor de Jesus. Sirva a Deus. Não fica querendo comprar Ferrari para os seus filhos todos, não. Não fica querendo comprar Ferrari para os seus netos todos, não. Vamos priorizar o povo de Deus. Nós estamos julgando Israel. E então Israel agora, ele estava debaixo de um homem que estava mais preocupado consigo do que preocupado com o povo de Israel. E aí o versículo 15, para terminar, fala que faleceu Abidom, filho de Eleu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, da terra de Efraim, tá vendo como ele era efraimita? Na região montanhosa dos Amalequitas. Irmãos, esse negócio de ficar cuidando das coisas da gente e não cuidar das de Deus, esse negócio é meio complicado. Por quê? Eu vou falar para você, hein? Presta atenção nisso. Às vezes a gente fica tão envolvido em cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos filhos, deixar coisa para essa turma, casa, deixar não sei o quê. Faz isso não. Educa. E Deus fala que os nossos filhos são propriedades dele. E ele cuida muito bem dos nossos filhos. Sabe quem que é o proprietário seu? Quem é seu dono? Sabe quem é o proprietário dos seus filhos? Quem é o dono dos seus filhos? Sabe quem é o proprietário dos seus netos? Quem é o dono dos seus netos? É aquele que é o melhor cuidador de neto do mundo. É aquele que é o melhor cuidador de filho do mundo. É aquele que é o melhor cuidador de pai de família do mundo. Fica tranquilo, não preocupa com essas coisas não. Cuida das coisas de Deus, cuida de Israel e Deus cuidará de ti. Amém? Amanhã não tem às 18h30. Amanhã às 9h30 da manhã, escola dominical com chat para você fazer perguntas. E à noite, às 19 horas, o culto de adoração ao nosso Deus. Então eu gostaria que você amanhã, às 9 horas, acordasse, jogasse um balde de água na cabeça de cada um aí na sua casa, joga esse pessoal joga esse pessoal de cima da cama, sai falando, agora é a hora do culto, vamos escutar e tal. E não esqueça de manifestar, falando que você chegou, que você está lá. Ajuda nós, né? Nós ficamos felizes, alegres, vendo o povo da igreja ali. Manda o like, manda o link para os seus amigos, para o povo, fala, assiste lá, é assim mesmo, vamos lá adorar a Deus. Então é isso que eu queria falar para você, e muito obrigado por todos que estão aqui. Mande esse link para outras pessoas e vamos fazer com que todas as pessoas sirvam a Israel e não a você e ao seu bel prazer. Amém? Deus te abençoe. Ó, um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Até amanhã.